algo, né, presente do amigo pintor. Quando ele começa a olhar esse álbum de pintura, ele acha uma gravura com o fundo todo cor de saudade e com três pessoas. Três pessoas que ele não sabe se são homens, mulheres, não sabe quem são. E ele percebe que uma delas é branca e as outras duas azuis. Então são três figuras, uma figura branca e duas figuras azuis. E ele fica ali um tempão pensando quem seriam aquelas pessoas. O que o seu amigo pintor estaria imaginando ao fazer aquela gravura? Por que ele pintou uma branca e duas azuis? Quem seriam essas pessoas? Só que ele fica pensando nisso e não chega a nenhuma conclusão. Dormiu e sonhou com essas figuras que ele havia examinado durante o dia. Quando ele acordou, ele percebeu que ele já estava atrasado para a escola. E ele precisava chegar na hora porque aquele dia era o dia do ensaio. Ele havia se comprometido em participar de uma peça teatral na escola. E naquele momento ele ainda até pensa, para que eu fui inventar isso? Eu nem gosto de teatro, eu nem gosto de peça, eu não quero ser ator, eu quero ser pintor. Mas agora eu já me comprometi, eu tenho que ir para o teatro. E ele começa a tentar lembrar o sonho que ele teve. Ele sabe que ele sonhou com aquela imagem, com aquela gravura do álbum. Aí ele fica pensando, mas ele não consegue lembrar. Ele ainda pensa assim, sonho é uma coisa esquisita, né? Na hora que a gente está sonhando, a gente lembra, mas depois que acorda, some, não lembra mais. Ele vai para a escola, passa o dia, ele dorme e ele sonha novamente. E ele diz pra gente que ele vai contar rapidinho antes que ele esqueça. Ele não sabe se é um sonho novo ou se é a repetição daquele primeiro sonho, porque ele não lembra. Mas ele vai contar pra gente. E o que ele vai contar? Que ele está num teatro, tem um palco, uma plateia, a cortina é cor de saudade, a plateia está com várias pessoas e no palco, o que ele vê? Nada. Não tem cenário, não tem nada no palco. De repente, o relógio começa a bater. Isso deixa a Cláudia alegre. E são 12 pancadas, como ele mesmo diz. E assim que terminam as pancadas, entram três figuras no palco. Uma figura é branca, uma pessoa é branca, e as outras duas azuis. E ele começa a olhar aquelas três pessoas no palco, só que a apresentação não começa. Elas nada dizem. E ele começa a examinar aquela figura branca, ele vai olhando, e ele percebe que aquela pessoa branca é o amigo pintor. E ele começa a sentir uma saudade muito grande, e começa a chorar. A plateia fica impaciente porque a apresentação não começa, os três nada dizem, ele começa a chorar, isso incomoda a plateia já está irritada, começa a bater os pés, começa a bater as mãos, começa a assoviar, e ele olha para o amigo, que é a figura branca, e o amigo está com uma cara de quem está pedindo ajuda. E o amigo ainda tira assim a mão do bolso, ele vê que a mão está suja de tinta, que ele está segurando o pincel, e o amigo chama o Cláudio com o pincel. E o Cláudio, muito nervoso, tremendo, com as perninhas tremendo, como ele diz, ele se levanta da cadeira onde ele está e vai andando até o palco. Quando ele se aproxima do amigo, ele pergunta, o que está acontecendo? Vocês não vão apresentar a peça? Vocês não ensaiaram? E aí o amigo diz para ele, não, eu não ensaiei. Eu sou um fantasma, por isso que eu tô branco aqui. Só que eu sou um fantasma que acabou de virar fantasma. Então, assim, eu não sei o que fazer. Eu não ensaiei a peça, eu não sei o que dizer. E o Cláudio, então, resolve consertar aquela situação para ajudar o amigo. Olha para a plateia, que está bastante nervosa, e tem uma ideia. Vou cantar um hino nacional. O Cláudio vai e começa a cantar o hino nacional. A plateia, achando que aquilo ali
faz parte da apresentação teatral, se acalma. O Cláudio acaba de cantar o hino, e aí? E agora? Aí ele fala pro amigo, fala alguma coisa. Ele, mas eu não sei o que falar. E essas duas pessoas azuis aqui, ó, elas podem falar alguma coisa. Aí o amigo diz, elas também não sabem o que dizer, porque elas vão comentar o que eu falo. Eu não falo nada, elas não comentam nada. O Cláudio então diz, vou ter que ajudar meu amigo. E ele começa a contar uma história. E essa história, gente, é linda. Vamos acompanhar aqui. O hino acabou, todo mundo bateu palma e eu falei. Distinto público, atenção. Eu vou contar para vocês a história deste fantasma. É uma história curta, porque ele é um fantasma recém-morrido. Ele virou fantasma pelo seguinte, ele se enganou de tempo de morrer. Eu nunca pensei que isso pudesse acontecer, mas aconteceu. Era para ele morrer só quando ele fosse velhíssimo. Mas ele era um artista, era um pintor. Olha só o pincel na mão dele. Tinha a mania de viver pensando em cor. Acordava e, em vez de dizer, feito todo mundo, eu estou triste, eu estou contente, ele falava, hoje eu estou roxo, hoje eu fiquei tão amarelo, hoje eu acordei meio roxo, mas fui amarelando lá para o fim da tarde. Para ele, a coisa que tinha mais cor de morte era nevoeiro. Às vezes, quando fazia céu azul de manhã, mas de tarde começava uma névoa, ele dizia, hoje fez vida de manhã, mas agora está fazendo um pouco de vontade de morrer. Então, um dia desses, fez um nevoeiro forte toda a vida. O pintor espiava pela janela do apartamento dele, só via aquele nevoeiro tapando tudo que é cor e falava feito costumava falar. Hoje está fazendo um pouco de vontade de morrer. Nevoeiro assim forte, quase sempre passa logo, mas dessa vez não passou. Era um nevoeiro comprido que durou a tarde toda e a noite inteirinha também. A toda hora o pintor espiava na janela e nada dá vontade de morrer acabar. Foi por isso que ele se enganou. Achou que a vontade nunca mais ia passar e então resolveu matar a vontade. Tipo do engano sem jeito. No dia seguinte, amanheceu um céu azul, bonito mesmo. Mas aí, o pintor já tinha virado fantasma. É muita poesia, né, gente? Para explicar uma cena tão difícil. E é assim que o Cláudio faz a sua apresentação. A plateia vai se irritar mais uma vez. Alguém lá vai perguntar, e essas duas figuras azuis aí, por que elas não fazem nada? Por que elas não falam nada? Se elas estão no palco, tem que fazer alguma coisa. E o Cláudio, para dar uma solução, diz assim, elas são um quadro vivo. Você não sabe que quadro não fala? E resolve o problema. E com essa perturbação, acaba o sonho e o Cláudio acorda. É isso que nós temos no quarto capítulo, quinta-feira, com uma figura branca e duas figuras azuis. Nós temos os sonhos, o amigo fantasma e as duas figuras azuis no palco. Por que virou fantasma? Virou fantasma porque enganou-se no tempo de morrer. E o amigo fantasma ainda diz um alerta para a plateia. Cuidado com o nevoeiro. O nevoeiro é capaz de turvar a sua vista. E você acaba se equivocando em muitas decisões. Cuidado, alerta, cuidado com o nevoeiro, não se enganem. E assim acaba o quarto